A mensagem que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis capítulo 18, no versículo 22 e versículo 23. Eu acredito que a palavra, ela sempre vai nos impulsionar. Quando Deus fala, querido, Ele não está comunicando, mas sim, Ele está criando. Eu vou repetir. Quando Deus fala, Ele não está comunicando nada, Ele está criando. Ele não perde tempo para comunicar o que Ele vai fazer. Ele já fala criando, à medida que Ele fala. Tudo que Deus faz, querido, na tua vida não é um acaso, porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Vamos falar juntos? Deus não começa nada sem antes ter terminado. Se você achou Gênesis 18, 22, olhe para mim. Eu digo isso a você porque eu compreendo, em relação ao ministério, que cada um de nós tem uma causa. E o grande desafio que nós temos é encontrar essa causa, esse destino, esse propósito. Ouvindo o pastor Satiro, ouvindo hoje pela manhã, Carlito Paz, enfim, eu estou assim abismado com o que Deus está fazendo aqui. E mais ainda a mesa, quando nos assentamos e vou ouvindo sobre testemunhos ministeriais, que esse é um grande segredo de encontros como esse, que nos estimula, nos faz entender algumas coisas. Eu percebo que Deus deu para cada um uma causa. E essa causa não é resultado de um acaso, que é o texto que eu vou ler daqui a pouco, mas é exatamente algo que Deus lhe entregou, e enquanto você está na tua causa, Deus lhe sustenta. Enquanto você está na tua causa, Deus lhe protege. Você se torna imortal enquanto você está vivendo a tua causa que Deus colocou sobre a tua vida. Quando eu digo que Deus ele não começa nada sem antes ter terminado, esse é o fato. Para explicar isso, há dias atrás, alguém me perguntou, mas como é isso? Eu tive uma experiência na minha própria casa. Dos meus 4 filhos, 3 são meninos e o mais novo, Zac. Ele, ano passado, 9 anos de idade, eu estava estudando um pouco para preparar uma palavra, e sobre a minha mesa tinha um livro de Salmos, escrito em português, mas originalmente escrito em hebraico. E no momento que eu estava ali estudando, ele começou a mexer o livro, e quando ele começou a folhear, ele é muito curioso e tal, aí ele falou, pai, esse livro está errado. Eu falei, meu Deus, será que o menino é prodígio, né? Está olhando hebraico, está errado. Eu falei, não, filho, esse livro está certíssimo. Não, porque eu vou folheando, pai, à medida que eu passo, o número, ao invés de aumentar, o número está diminuindo. Então, ele está errado, porque para frente está diminuindo. Ele olhou isso e ele achou interessante. Eu falei, não, meu filho, é porque o livro hebraico, a gente lê ele ao contrário, né? A gente tem que abrir ele dessa maneira e você vai ver que está escrito da maneira ao contrário do que a gente está. Então, está errado, pai, porque eu falei, não, o português é mais novo, o hebraico é mais antigo. Assim como a gente escreve aqui, da esquerda para a direita, quando Deus começa a escrever, Ele começa a escrever lá da direita, e Ele vai escrevendo para a esquerda. E eu aproveitei para ensinar para ele uma coisa, eu falei, sabe o que é, filho? Quando Deus, na verdade, termina um texto, a gente acha que Ele está começando. Mas, na verdade, naquele momento Ele está terminando, porque Ele não começa nada sem antes ter terminado. Ele começa a escrever da direita para a esquerda, do fim para o começo. Ele visita você, querido, lá no teu fim. E hoje você acha que Ele está começando. Na verdade, Ele está terminando o que Ele já começou há muito tempo na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar um glória a Deus aí, meu amado, em nome de Jesus. Por isso não é o acaso. Você está aqui hoje, está escrito. O Senhor já colocou isso na tua história. Só o que vem depois, já está escrito. E o final da história é de sucesso. Porém, você precisa entender qual é a causa que Ele lhe deu. No texto de Gênesis capítulo 18, versículo 22 e 23, diz assim, então partiram dali aqueles homens e foram para onde? Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Amado, no céu havia sido tomada uma decisão. Eram 3 decisões que precisavam acontecer na terra. No momento em que essa decisão foi tomada, Deus manda 3 anjos, e esses 3 anjos tinham 3 missões diferentes. No capítulo 18 de Gênesis, versículo 1 e versículo 2, você vai perceber exatamente quando aparecem 3 anjos a Abrão, e ali você vai entender essa história. Olhe bem, capítulo 18, mantém sua Bíblia aberta, ou se for projetando aqui para nós. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre,
quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, era o meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olhe bem, haviam 3 anjos que visitam Abraão na sua tenda, no maior calor do dia, ao meio-dia. Cada um deles tinha uma missão. Um deles veio para dar notícia a Sara, a ele e a Sara, que eles teriam um filho. O segundo anjo, ele veio na terra para poder destruir Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades da campina que estava, onde estava Sodoma e Gomorra, que eram geração dos filhos de Cã. E o terceiro anjo, ele veio para poder proteger a família de Ló. 3 anjos, 3 missões. Vamos lá? 3 anjos, 3 missões. Uma vez que eles chegam a Abraão, o primeiro deles já vai cumprir a sua missão. Ele então dá a notícia a respeito de Sara, e a verdade é que a notícia era tão absurda que Sara riu. A questão é que Abraão faria 100 anos, e com 100 anos o brinde era um bebê no colo. Sara riu. O fato é que os anjos dizem que ela riu, ela diz não, ela riu até que entendeu que realmente ela riu. Mas quantas vezes que você ouviu uma palavra profética que também você riu? Mas você não riu porque você não acredita em Deus. Você riu porque você não acredita em você. Momento que alguém disse algo que você diz, meu Deus, mas o irmão deve ter se enganado. Acho que essa profecia devia ser para outra pessoa. Você pode não ter rido naturalmente, mas por dentro havia uma pergunta dizendo, será que essa palavra é para mim mesmo? Quando eu e minha esposa começamos o ministério foi em 92. A palavra de Deus para nós, para o Projeto Vida, era de começar uma igreja numa garagem. E a gente evangelizaria na rua, éramos jovens, e ali começamos a ganhar as primeiras pessoas. Eu me lembro quando um dos primeiros pregadores chegou na garagem, um lugar bem simples, era emprestado para nós, uma luz. E esse pregador está empolgado, ele está pregando. Eu tinha lá um grupo de umas 30 pessoas, a maioria novos convertidos, não entendia muitas coisas. E de repente ele para e diz assim, eu estou vendo 10 milhares. E o fato é que quando ele disse aquilo, eu falei amém, bem baixinho. Porque, na verdade, na minha perspectiva de formado numa faculdade teológica, se um dia eu tivesse 500 pessoas na igreja, acho que eu pensava assim, eu vou ser um dos pastores mais felizes dessa terra. Esse era o meu paradigma, essa era a minha expectativa. Mas ele foi pregando, de repente ele se empolgou e falou de novo. Fiquei com pena dele e falei, glória a Deus. Mas, na verdade, por dentro eu estava igual Sara. Eu falei, esse homem é louco. Porque mal eu consigo ter essa garagem com essas 30 pessoas. Se um dia a gente puder chegar a 500 na minha velhice, talvez vai ser maravilhoso. O fato, querido, é que quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, por mais absurda que ela seja, Ele vai cumprir, não é por causa de você, é por causa do caráter dEle. Você tem que entender que não é questão nossa, não tem a ver comigo, com você, tem a ver com o caráter dEle, porque quando Ele realmente fala, quando Ele usa alguém para liberar e precipitar uma palavra em sua direção, Ele está dizendo aquilo que Ele já escreveu na tua história, já está escrito. É interessante que os anos se passaram, não foi da noite para o dia. Muitos desafios, em resumo realmente para você, você é líder, eu posso ir aqui resumindo coisas. Em 2004, olha quanto tempo passou, de 92, 93, 2004. Volta Redonda estava inaugurando um estádio novo, o prefeito estava todo feliz porque ia ter um jogo lá importante. Eu cheguei para ele e falei, prefeito, eu preciso fazer uma reunião antes da inauguração lá. Cabe 20 mil pessoas, eu preciso só de um lado. E eu cheguei para a igreja e contei essa história. A gente estava todo celularizado, havia muita gente na cidade. Hoje somos em 40 igrejas, mas na época era apenas uma, era toda concentrada ali na cidade. E a palavra era, vamos chamar à existência essa promessa. Como tinha um placar novo, roleta, era tudo muito novo, eu falei, vamos fazer a contagem de uma reunião num domingo, onde nós vamos reunir o máximo de pessoas para viver uma profecia. É claro que eu sabia que era um grande desafio. Naquela semana, no culto da quarta-feira, eu pedi para separar um momento com todos os pastores do ministério e comigo lá naquela garagem.
99% deles nem sabia onde era, nem sabia da história, não sabia nada. Quando terminou o culto, nós entramos na garagem, mal cabia lá dentro, e eu contei a história para eles, 3, 4 dias antes do evento. Aqui dentro, um dia eu recebi uma palavra. Hoje a gente está numa tenda para 3.000 lugares, fazendo 3 cultos, ok, mas a gente estava aqui um dia com 30 pessoas, e um profeta doido, ele disse que via 10.000 pessoas. Eles começaram a chorar e falaram: pastor, me desculpa, a gente estava incrédulo, vamos trabalhar, porque eu queria que eles fossem comigo, como Davi foi na caverna de Adulão antes de conquistar Jebus. Ele queria mostrar um pouco ali de onde aconteceu tudo, e ali eles começaram a se empolgar, e claro, emocionados com tudo. No domingo, no evento, a gente esperando ali cada ônibus, cada van, cada povo chegando para um projeto que foi trabalhado, claro. Foi marcado um batismo, nós batizamos 770 pessoas naquele estádio. O detalhe é que a contagem, ela estava mais importante do que a adoração lá na frente. E o povo olhava para cá, à medida que cada um entrava, cada caravana ia chegando, 3.000, 4.000, mas não chegava. Eu falava: Deus, e aquele povinho ali ainda, o estádio enorme. Mas, irmãos, por 40 minutos a 60 minutos durante o tempo do louvor, o pessoal do louvor, eu falava: mais um, vai cantando aí, vai cantando, porque, irmãos, quando chegou 10.076 pessoas, a igreja começou a glorificar naquele estádio. Era só um lado, nós não enchemos os dois lados. Deus me deu uma palavra aquele dia, eu me lembrei da profecia da garagem. Quando eu desci, um profeta me parou no gramado, pastor, e falou assim: eis que vos digo, meu servo, que eu vejo uma grande multidão. Eu falei para ele: agora é fácil, agora é fácil. Eu queria ver você estar lá na garagem comigo, quando alguém não tinha possibilidade alguma, e liberar uma palavra maluca como essa. Agora que você vê a multidão, eu vejo e todo mundo está vendo. Eu me lembrei de Miriam. De quem? Miriam, irmã de Moisés. Ela está aqui diante do Mar Vermelho. A oportunidade, na hora daquele momento difícil, de pegar o pandeiro dela, começar a tocar e dançar, e colocar o povo no nível da fé, era a hora dela. Ela não pegou. Atravessar o Mar Vermelho, ela podia ter aproveitado. Ela não pegou. O pandeiro ficou guardado ali. Quando atravessou, o mar fechou, todo mundo morre, Faraó foge, acabou tudo. Diz a Bíblia que Miriam dançou. Se for lá no Rio, meu irmão, carioca vai dizer: dançou mesmo. Porque ela devia ter dançado antes do mar abrir. Eu quero ver você dançar, querido, com o teu líder, antes do mar abrir. Porque depois que o mar abriu, depois que o pastor Satiro está contando tudo lá, tem muita gente que vai dançar com ele. Mas eu quero ver gente lá atrás, quando não tinha possibilidade alguma, alguém dizer: eis que vos digo, meu servo, que eu estou vendo algo maravilhoso na tua vida. Por isso hoje eu quero dizer para você, talvez você está antes do mar abrir na tua vida, mas eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Não é por causa de você, é por causa do caráter dele. Toda palavra, por mais absurda que seja, não ria dela, não ria dela, porque você está rindo de Deus, eu sei, está rindo de você, mas Deus sabe com quem ele está lidando. Ele tem uma palavra que vai mudar a história do teu ministério, na história da tua vida, e aqui é o lugar do nascedouro desse projeto. Dá uma salva de palmas se você recebe, dá um glória a Deus em nome de Jesus, dá um aleluia, irmão. Sara riu, mas você sabe o que aconteceu? Quando chega, a notícia foi dada, o primeiro anjo já trabalhou. No versículo 16, se puder projetar, capítulo 18 que eu estou de Gênesis. Quando chega no versículo 16, acontece um fato. Aqueles 3 anjos que estavam na tenda de Abraão, eles olham para Sodoma e Gomorra. Quando eles olham, então eles vão partir agora para a missão deles, que é continuar o projeto decidido no céu. Olha bem, 16, por favor. É isso mesmo? 18 e 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para onde? Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Presta atenção, Abraão era beduíno. Eu vou muito a Israel, eu amo, mas uma vez eu fui lá para estudar. A Universidade Hebraica deu uma oportunidade para a gente fazer um curso de 21 dias em português, e eu falei, embarquei nela. Eram 7 dias na universidade, 7 dias num outro ambiente e 7 dias na rua, ou seja, nos lugares. Completamente diferente do turismo, de onde a gente vai fazer caravana. E num dia o professor falou assim, olha, vocês levam a mochila porque vocês não vão voltar hoje para a universidade, vocês vão dormir bem longe daqui. Nós disse aonde? Separei minhas coisas, fomos embora, passamos o dia estudando arqueologia, vários lugares. Quando a gente chegou numa tribo de beduínos, nós entramos, eu tinha já curiosidade de conhecer.
E ele falou, nós vamos ter uma aula aqui hoje para um professor beduíno. Eu falei, uau. Quando nós sentamos para comer com eles, e a aula era o seguinte, você quer conhecer Abraão? Então conheça a origem dele. Se você quer saber de onde Abraão veio, quer conhecer a mentalidade de Abraão, veja como ele vivia. Ele era um beduíno. E ali a gente estudou sobre Abraão. O fato, não só sobre ele, mas sobre toda a cultura. E é interessante que uma das coisas muito fortes entre eles é que se você se tornar um hóspede da casa dele, você se torna responsabilidade, ou seja, ele é responsável por você, pela sua proteção, pela sua vida. E eu vou te dizer que se alguém vier cobrar de você, ele vai entrar na briga. Se alguém vier lá com a conta para pagar, é perigoso ele pagar. Tem algum beduíno aqui ou não? Tá ok. Não, porque se tiver, eu vou dormir na sua casa hoje. A gente vai resolver isso aí. Mas olhe bem, uma das coisas fortes é que ele não permite que você vá embora sem acompanhar você até a fronteira. Então, olhe bem, o que Abraão fez? Abraão recebeu 3 homens que eram anjos. Eu preciso só de 3 homens aqui em cima comigo, bem rápido, só para a gente poder fazer aqui esse movimento e entender. Vamos lá. Só 3, irmão. Tem vindo 1, mais 2, mais 1, vamos lá, 3. Vamos fazer uma dinâmica aqui, está apertadinho, mas fica do meu lado aqui, mais um, mais outro. Quando passar, só não pisa no pedal. Vamos lá. Abraão, 3 anjos. Eles olham para Sodoma. Abraão, então, a Bíblia diz que acompanhou aqueles anjos. Por que ele acompanhou? Porque beduíno é responsável. Ele está dizendo, eu preciso cuidar de vocês. Um já deu a missão dele, que é, Sara vai ficar grávida. E os outros 2? Destruir Sodoma e Gomorra e proteger a família de Ló. Vamos até ali o púlpito, sem pisar aqui, vamos lá. Abraão está andando, caminhando. Quando chega lá na fronteira, olha o que acontece aqui. Vamos ficar aqui, exatamente. Quando chega aqui na fronteira, Abraão, ele toma uma atitude diferenciada. Aí é onde nós lemos, vamos projetar de novo, o capítulo 18, versículo 22 e o versículo 23. Você vai perceber que algo acontece aqui quando Abraão chega nessa fronteira. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha bem, e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Olhe bem, 2 anjos, vamos seguir para Sodoma, fica você aqui, 2 anjos para Sodoma. Chega até ali perto da bateria e olhe para mim. Esses 2 anjos, querido, foram para Sodoma. Olha o capítulo 19, versículo 1. Olha bem, capítulo 19, 1. Olha bem, e levantando-se aqueles homens dali, e olharam para a banda... Não, acho que está errado o texto, está no capítulo 19, 1. Olhe bem o 19, 1 aqui na minha Bíblia. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Depois só tentar corrigir isso aí. Os 2 anjos. Olhe bem quantos anjos chegam a Sodoma. 3 saíram. Quantos chegaram? 2. Quando chegaram lá, estava Ló sentado à porta da cidade. Porém, a Bíblia não fala sobre esse anjo aqui. A Bíblia só fala que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Mas não fala sobre esse anjo. Fala que 3 saíram e fala que 2 chegaram. E que Abraão permaneceu na presença do Senhor e se aproximou dele. Aí você descobre que naquele dia não eram 3 anjos. Um deles era o próprio Senhor, que havia descido com os anjos e havia trazido a notícia mais importante, geracional, que precisava ser trazida naquele momento. Era o próprio Yahvé, era o próprio Senhor que havia trazido, porque existem níveis de palavras na história do teu ministério, como na minha, aquela época, naquela garagem, que não foi anjo que veio trazer para você. O próprio Yahvé veio trazer para você um destino para o teu futuro, para a tua vida, que mudou a tua história. Muitos anjos entraram no caminho da tua vida, mas houve momentos que foi o próprio Yahvé Elohim, o Todo-Poderoso, que veio em sua direção trazer uma palavra de destino para você. Quem está comigo até aqui, diga um amém. Agora vamos lá. Aqui está o próprio Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele acompanha. Quem está acompanhando é porque está do lado. Agora, se eu estou do lado, como que eu vou me aproximar de alguém que já estou perto? Porque você pode estar do lado, mas não está próximo. Tem muita gente, querido, que trabalha para Deus, mas não significa que ele está servindo e próximo a Deus. Tem muitos pastores que hoje gastam tempo trabalhando para Deus, mas lhe falta intimidade com Deus. O que é importante você entender aqui é que quando diz o texto que ele aproximando-se, olha bem, o original hebraico, ele está trazendo o sentido como alguém
que está indo ao tribunal defender uma causa. A palavra original ali significa que eu estou me posicionando. Aproximando-se a ele aqui, não significa adorando a Deus, ajoelhando e adorando. Isso ele fez lá na tenda dele. Significa, se você comprar a Bíblia Mensagem, aproveita e lê o texto na Bíblia Mensagem. Depois você não deixa de ler, não. Você vai ver que a Bíblia Mensagem, Peterson vai dizer o seguinte: e Abraão interrompeu o caminho do eterno. Lá está mais claro para a gente entender. Ele aproximar para nós parece adoração. Não, ele interrompeu o caminho do eterno. O sentido original é alguém que põe a mão no peito de alguém e diz: não vai passar daqui. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como que alguém interrompe o caminho do eterno e não morre? Como? Se alguém tocou a arca, morreu. Se alguém levou fogo estranho, morreu. Como que pode alguém parar na frente do eterno e começar a questionar? Porque Abraão, será que perdeu o temor? Não, eu já te explico. Será que Abraão agora aqui, ele está se sentindo tão importante? Não. E como Deus não o mata ali imediatamente, e pelo contrário, Deus está disposto a ouvi-lo. Sabe por quê? Os três podem sentar, muito obrigado, queridos. Olhe bem, preste atenção no que está acontecendo aqui. Abraão, ele está chamando aqui o Senhor. Projeta para mim o 18 e 25. Você vai ver que ele chama esse Senhor que está na frente dele como juiz de toda a terra. Então não é anjo, é o próprio lá. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja isso longe de ti, não fará justiça. Quem? O juiz de toda a terra. Ele está falando aqui com esse Senhor. Ele está chamando esse Senhor de juiz de toda a terra. Por quê? Porque ele já entendeu que não era anjo, era quem decidia. Mas o fato é a postura dele de parar aqui e dizer: olha, eu quero fazer perguntas ao Senhor. Aí a gente precisa entrar em alguns entendimentos claros e muito objetivos. Abraão não morre, querido, porque ele estava dentro da causa dele. Quando Deus deu uma visão a Moisés, deu a quem? Moisés, ele não só recebeu 613 preceitos quando ele estava no Sinai. Moisés não só recebeu, querido, além dos 613 preceitos, a medida do tabernáculo. Moisés também, ele teve a revelação sobre a roupa do sacerdote, a roupa sacerdotal, que nós sabemos com cada detalhe que essa roupa tinha, ela apontava para o Messias. Cada detalhe do tabernáculo apontava para o Messias. Era tudo excelente, porém o sacerdote ficava descalço. Você sabe que modelo dos sandálias não tinha, porque ele sempre precisava entender um princípio. Eu posso alcançar o maior nível da excelência, mas eu não posso esquecer a simplicidade. Eu posso alcançar o maior nível de onde Deus me levou, mas eu não posso esquecer de onde eu saí. Todo dia descalço. Ele estava na roupa que valia milhões, já fizeram cálculos ali, mas descalço, pisando na areia, na terra, na argila, para se lembrar quem é você no meio dessa história. Porém ali, cada detalhe da roupa nos daria uma vigília aqui. Porém eu vou falar só do peitoral. O peitoral, querido, ficava pendurado nas suas ombreiras, aonde ali havia quantas pedras? 12 pedras, que representava as 12 tribos. Eram da mesma cor? Não. Mesmo tamanho? Muito menos. Tirado do mesmo lugar? Muito menos. Essa visão eclética, diferente dessas pedras, aponta, querido, para essa miscigenação, essa mistura, porque representavam 12 tribos. O detalhe é que esse peitoral de 23 centímetros, cravado em um pano de linho, que ficava no peito do sacerdote, mais ou menos isso aqui, olha, só que quadrado, 23 centímetros, quadrado, aqui, onde tinha um bolso, ele tinha ali 12 pedras, cada uma tinha cores diferentes, valores diferentes, tirado de lugares diferentes e com certeza tamanho diferente. Quando alguém olhava o peitoral do sacerdote, todas as pedras estavam alinhadas, todas estavam alinhadas. Ali, quem olhava de longe, viam pedras alinhadas, mas tinha um bolso, inclusive 2 pedras chamadas Urim e Tumim guardadas lá dentro. Quando o sacerdote abria o bolso, lá dentro as pedras estavam deformadas, porque elas não foram esculpidas perfeitamente, elas foram colocadas perfeitamente, mas elas continuaram sendo do tamanho que elas foram antes esculpidas. Ali fora, alinhada, aqui dentro, desalinhada. Um dia perguntaram para mim lá na igreja assim: mas pastor,
aqui na igreja não tem disciplina, não? Por que eu não fico sabendo de nada que acontece aqui? No dia da ceia, não tem ninguém para confessar pecado, não tem alguém que vai passar por disciplina. Eu falei, tem, irmã? Não, porque a gente não fica sabendo de nada. Eu falei, então minha equipe está de parabéns. A minha equipe está de parabéns, porque tem sim, tem pessoas que estão passando por suas lutas e nós ajustamos a vida deles. Mas eu nunca soube de nada. Eu falei, então está ótimo. Sabe por que ela nunca vai saber de nada, irmãos? Porque quem olha dentro do bolso e vê a deformidade do teu povo é só o sacerdote. O povo não vai ver isso, o povo vai ver as pedras alinhadas, porque as pedras alinhadas é o que eles têm que ver. Aqui dentro quem vê é você. Pode dar mais alto as suas palmas, querido? Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Agora, olhe bem o que diz aqui em Êxodo 28, 29. Eu não sei se vou ter projetado ali, então abra a sua Bíblia. Êxodo 28, 29. Quem está comigo até aqui, diga amém. Olhe bem o que diz aqui o texto, querido. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor, que continuamente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Na lei de Moisés, o sumo sacerdote, a roupa fazia o sacerdote naquela época. Hoje não. Hoje você prega de jeans, outro prega de terno, outro prega... Não tem. Mas naquela época, se o sacerdote fosse ministrar sem a sua roupa, não valia. E pelo contrário, ele seria condenado à morte. Ele não poderia entrar no átrio, no santo lugar, no santo dos santos, se não tivesse com a sua vestimenta, e muito menos se faltasse o seu peitoral. Por quê? Porque o peitoral era a causa dele. O que o peitoral era? A causa dele. E a causa dele está viva, inclusive. O fato é que ele, quando entrava na presença de Deus, acha que ele estava sozinho, mas não. Ele estava junto com as 12 tribos ali dentro. Tudo que ele fazia ali, as 12 tribos estavam junto com ele. Toda atitude que ele tomava refletia nas 12 tribos, porque ele não poderia entrar na presença de Deus se não tivesse com o seu peitoral. Se ele tirasse, entrasse, morria. O que significa isso para mim e para você? Que não se trata só de você há muito tempo. Você veio para cá achando que se trata de você. Você veio para cá achando que você veio aqui buscar coisas para você. Amém, glória a Deus por isso. Mas tudo que você está vivendo aqui, a oferta que você vai entregar aqui no altar amanhã, você está achando que trata só de você? Isso trata, querido, de muita gente que está debaixo da sua influência. Porque quando você entrou aqui hoje, entrou aqui ontem, tem um peitoral aí, meu irmão. Tem um peitoral. Basta sentar à mesa com você, eu descubro o seu peitoral. Porque você vai falar sem nem perceber aquilo que mais você está apaixonado. E aquilo que mais chama a tua vida, que chama a tua atenção. Quando o pastor Josué começou a falar ontem, hoje pela manhã, não tem jeito. Deus deu a ele um peitoral e ele não pode entrar na presença de Deus. Alguém vai dizer, mas ele vai falar sobre isso. É como se ele tivesse escolha. Ele não tem. Porque cada um de nós tem um chamado de Deus que mantém você vivo, que sustenta a tua vida, que sustenta a tua carreira, o teu ministério. Você está entendendo ou não está entendendo, amado? Agora preste atenção, foi Arão que escolheu ou foi Deus que deu? Arão não escolheu, querido. Arão não foi lá para Moisés e falou assim, me dá esse peitoral aqui que ele está bonito. Deus mandou fazer e mandou colocar no peito de Arão. Porque aquilo que você escolhe tem prazo de validade. Mas aquilo que Deus lhe dá, ele sustenta e ele vai dar a você a capacidade da realização. Você está entendendo ou não está entendendo, amado? Aquilo que você escolhe não é pecado. Você pode ter me entendido errado, não tem pecado nisso. Porque no decorrer da sua caminhada, você vai fazer escolhas. Só que você tem que entender que existem projetos que é como Babel. Babel é aquela visão do Nimrod, o caçador, que levou o povo a construir uma torre, e na verdade com a proposta fantástica, porque se vier dilúvio a gente está seguro lá em cima, absurda, mas enquanto ninguém fala nada, quem tem resposta ao caos governa. Por isso não fique calado, porque se você ficar calado, alguns que não têm nada para apresentar vão ser seguidos. Nimrod veio e começou um projeto da terra, ok, foi crescendo, mas Deus derrubou. Aí a resposta a Babel é Betel, o projeto que veio do céu para a terra. Uma escada que parte lá de cima e se juntou à terra. Você tem que entender, querido, que Babel representa todo o projeto que nasce da terra para o céu.
Muita gente que está no seu ministério chega com muitos projetos maravilhosos, mas não tem a ver com o reino, tem a ver com o reino dele. E ele quer que a igreja apoie o projeto dele. Ele até sai da igreja porque você não bancou, não deu atenção, não deu o que ele esperava. Ele, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. E na outra ele deve conseguir. Mas esse projeto não tem pecado nele. Ele só tem que entender que esse projeto tem prazo de validade. Não é pecado. É um desejo, ele quer ser cantor, ele quer ser isso, ele quer ser pregador, ele tem um projeto. Só que ele não entendeu que a igreja não funciona com projetos pessoais. Uma igreja, ela funciona com projetos coletivos. Não existe um ou dois ou três, todos estão no mesmo propósito. Só que a resposta a Babel é o quê? Betel. São projetos que nascem do céu para a terra. Esse projeto chamado Betel, que nasce do céu para a terra, esse não tem prazo de validade. Esse é sustentado pelo Senhor. E é aí que você tem que entender que quando Arão recebeu o peitoral dele, a responsabilidade não era dele, era de quem deu a ele. E quem deu a ele sabia muito bem tudo o que ele precisava para realizar aquele projeto. Porém, Arão, tem uma coisa: não chegue na minha presença sem o que eu lhe dei. Não se apresente porque tu morre. Você está achando que tu está vivo, querido? Por quê? É pela causa que tu carrega, meu irmão. Você tem que prestar atenção nesse texto aqui comigo. Vamos lá. Vai comigo aqui em Números capítulo 20, no versículo 25. Eu não preciso de muito tempo, mas eu preciso da tua atenção. Você está ligado aí, querido? Amém? Olhe bem Números capítulo 20, versículo 25. Se puder, projete. Eu acho que eu pedi esse texto. Olhe bem, querido, o que acontece quando Arão morre. Você deve ter lido já a morte de Arão. Mas nesse contexto aqui vai cair bem para você entender. Olhe bem. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será o quê? A maneira bonita de morrer, né? Imagina, pastor foi recolhido, melhor, né? É o seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Portanto, fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Preste atenção, continua o texto, se puder. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Or. E despe Arão. Faz o que com Arão? Poxa, mas será que Deus tem que tirar a roupa de alguém ou deixar alguém nu para matar? Mas é claro, irmão. Despe Arão as suas vestes. E veste quem? Eleazar, seu filho. Porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E o que acontece? A continuação, se não tiver... Ok, à tarde chegaram os dois... Não, perdão. O que acontece ali depois é que Arão morreu, e o povo chorou 30 dias. Agora, preste atenção, olhe para mim. Por que Deus vai matar Arão, mas antes de matar, pede para tirar o peitoral dele? Pede para tirar a estola dele? Porque até Deus, querido, enquanto Arão estava com sua causa, respeitou a vida dele. Mesmo o tempo dele acabado, mesmo o ministério dele concluído, Deus falou: eu não posso matar ele com esse peitoral aí dentro dele, porque esse peitoral nele é o significado da vida dele. Depois que foi tirado as vestes, tirou o peitoral, ele estava nu. Aí Deus fala: agora eu vou recolher o meu servo, agora eu mato Arão. Você sabe o que significa isso? Que a tua existência está atrelada à sua causa. Tudo o que você necessita está ligado à sua causa. Se você está aqui até hoje e vai viver muitos anos ainda, é porque a sua causa ainda não foi concluída. Mas esse peitoral que não foi escolha sua, esse que Deus lhe deu, esse chamado que Deus lhe deu, esse ele sustenta, esse ele capacita, esse ele protege, esse ele te abençoa. Você imagina se Deus, para matar Arão, mandou tirar a roupa dele. Será então que o diabo ia tocar em Arão? Nunca ia conseguir tocar, porque ele tinha um peitoral de Deus ali, dizendo: eu estou fazendo a obra do Senhor. Enquanto você está com o seu peitoral, até Deus está respeitando a sua vida. Tem alguém entendendo isso? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, meu amado. Você não precisa de abusar. Você não precisa de abusar e sair de peito aberto aí no meio do tiroteio e dizer: vai dar tudo certo. Eu prego em muitos lugares, eu tenho diminuído um pouco a agenda pela igreja local, família, mas de vez em quando não tem jeito, eu tenho discípulos em muitos lugares. Um dia eu estou lá embaixo no Rio, conheço pouco o Rio, eu sou do interior. Eu vou muito, mas eu vou sempre alguém me levando. Eu estou no lugar, tirei uma foto, publiquei, marquei o lugar. Quando eu acabei de marcar, meu telefone toca. Um discípulo lá de cima falou assim: apóstolo, pelo amor de Deus, o senhor está onde? Eu falei: estou aqui na igreja, vou pregar daqui a pouco. Mas o senhor marcou aí Gogó da Ema. Eu falei: Gogó da Ema, você vê que bonito o nome? Gogó da Ema.
Aí ele falou, mas só está no gogó da Ema, apóstolo? Eu estou quase descendo aí já, armado para tirar o senhor daí. Eu falei, não, calma, eu vou pregar daqui a pouco, vai dar tudo certo. O apóstolo, sabe o que chama gogó da Ema? É porque eles cortam a cabeça aí, pastor. Não passa das 10, pelo amor de Deus, pastor. Não passa, prega rápido, não tem jeito. Tem lugar que o próprio pastor fala assim, do lugar, pastor, vai até 9 só, tá bom? Eu vou até 15 para as 9, já saio de lá correndo. Mas eu estou no gogó da Ema. Não foi só lá. Eu já tive lugares, até na ignorância, por não saber da importância. Um dia eu estava numa igreja, o pastor falou assim, você está aqui hoje por quê? Eu falei, mas você não me convidou? Convidei. Só que todo mundo que eu convido, quando vê o endereço, não aceita. Aí eu pensei, minha equipe é ruim mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, irmão, mas por quê? Ele falou, não, o que mora no lugar. Você sabe que quem é dono do cachorro, o cachorro não morde, né? E quem mora fala que é tudo tranquilo. Ele falou, não, porque ninguém vem aqui, o senhor veio, parabéns. Eu falei, meu Deus, a ignorância foi uma benção aqui, né? Mas, amado, eu estava com meu peitoral. Eu não estava ali passeando. Eu estava ali na chamada que Deus me deu. Deus sabe que eu não fui ali para enfrentar, me expor a tiros, mas eu estava com meu peitoral. Eu já participei e fui em lugares assim como esse. Eu digo uma coisa para você, enquanto você está dentro do teu chamado, Deus ele está dizendo, eu estou com você, eu protejo a tua vida. Você já esteve em lugares que muita gente não pôde estar. Pastor teve um chamado para um lugar proibido, mas o Senhor foi com ele, abriu igrejas, Deus moveu, porque talvez algum outro estivesse lá meio perdido, já tinha morrido, mas há um chamado. Amado, por que Abraão parou Deus e quase põe a mão no peito dele e não morre? Você já entendeu ou não? Ele é um pai de nações, e ele está dizendo, só vai destruir Sodoma e Gomorra? Você está entendendo por quê? Porque se fosse qualquer outro, morria. Mas quando Deus ouviu a pergunta de alguém que tem um peitoral, ele olhou o peitoral de Abraão e falou, peraí, esse aí eu chamei ele de pai de nações, então eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que ouvi-lo. Ele olhou o peitoral do pastor Josué, ele perguntou, mas só Deus se casar? Ele falou, mas eu dei esse peitoral para ele, eu tenho que ouvi-lo, porque ele está clamando por famílias. Amado, enquanto você está dentro do seu peitoral, até o céu para ouvir você, para saber o que você tem que argumentar, porque a tua causa será ouvida pelos anjos, porque vai ser dito, aquele homem ali foi aquele que o Senhor deu o peitoral para ele, então ele tem autorização para clamar por essa causa. Eu não sei qual é o seu peitoral, talvez você veja a miséria, e você quer ver pessoas saindo da miséria, e você foi chamado para desatar riqueza na vida das pessoas. Deixa Deus te usar, porque Deus vai te usar forte, e pessoas vão ser libertas. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não estou dizendo que você não possa usar outros dons da sua vida, eu estou dizendo que existem coisas decididas no céu, mas se você entrar em oração dentro do teu chamado, o céu vai querer saber o que você tem a dizer. Eu não vou ler, mas do versículo 23 até o 33, se puder projetar só o 33 já está ótimo. Vou dizer o que está acontecendo. Abraão, que parou Deus aqui, que na Bíblia a mensagem traduz melhor para nós, como alguém interrompendo o caminho do eterno, ele pergunta para Deus, se tiver lá 40, deixa esse versículo aí, tiver 30, tiver 20, lembra? Ele vai abaixando o número. O que ele está fazendo? É um advogado, ele chamou Deus de quê no versículo 25, se alguém lembrar? Diante de um juiz que está dizendo, eu tenho argumentos, eu quero que o senhor mude de ideia. Pretensão, hein? Só que ele vai, 50, né? 40, 30, 20, parou no 10. Parou no 10 por quê? Porque ele já sabia lá que com 8, a família de Noé, Deus destruiu tudo e salvou uma família. Ele parou no 10 e Deus falou, com 10 eu ainda não destruo todo mundo não. Ele não arriscou 9, então ficou nessa incógnita, se Deus com 10 é o suficiente. Os judeus, eles têm uma prática nas suas empresas. Eles abrem empresa, não estou dizendo que seja teologia isso, é uma prática deles. Eles pegam 10 pessoas que precisam de ajuda e falam, ore por mim, me ajuda. Porque eles sabem que se tiver 10 justos ligados a eles, a empresa dele não fale. É princípio de lá. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que eles fazem. É um princípio de lá. Por quê? Porque eles perceberam que Abraão, ele foi no limite, 10. Deus falou, não, 10 eu não destruo. Mas não tinha 10 em Sodoma e Gomorra? Não. Só que o fato, querido, é que quando termina o argumento, olha lá o versículo 33. E foi-se o Senhor, logo que acabou de quê? Falar com Abraão. E Abraão voltou para onde? O seu lugar. O advogado terminou o argumento, o juiz então não tem nada para fazer mais, cada um voltou para o seu lugar, os 2 anjos estão lá para realizar a obra. Só que o que tem de diferente de Abraão com você? Você, querido, Abraão tinha argumento, você tem o sangue. Preste atenção.
Abraão tinha argumentos, você tem o sangue. Abraão argumentou. Se você for argumentar, você perde. Você não ganha. Mas quando você aplica o sangue do Cordeiro sobre a sua causa, o que diz lá 1 João capítulo 2, 1 e 2? Vamos ver, projeta para mim aí. 1 João 2, 1 e 2. Você vai ver o seguinte, que há um advogado, querido. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não o quê? Pequeis. A ideia é não peca. Mas, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, que é justo. Olha bem, ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Quando que a Bíblia no Antigo Testamento fala de pecados de todo mundo? O dia que o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, uma vez ao ano, ele entra, antes da festa do tabernáculo, ele entra no Santo dos Santos, com aquelas sinetas, inclusive ali alguém segurando a corda, e ali ele, com o sangue do animal que foi morto no átrio, ele asperge 7 vezes sobre o caporé. O caporé é a tradução do propiciatório. A tampa de ouro maciço que ficava sobre uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, com 3 coisas que Deus não podia ver. Se Deus olhasse no céu e na terra e passasse por aquela tampa e visse o que está lá dentro, a maldição viria por 12 meses sobre a nação, sem chuva, sem colheita, sem vitória nas batalhas. O povo ficava do lado de fora em silêncio. Eu estou indo pelo assunto direto porque todo mundo já conhece o princípio, então eu estou indo direto. Ali o povo ficava em silêncio, o sacerdote oferecendo adoração, aspergindo por 7 vezes o sangue sobre o propiciatório, aquela tampa maciça de ouro, com 2 querubins, porque querubim é protetor, e ali, além da proteção do querubim, havia sangue sobre a tampa. Quando Deus olhava, tudo que está no universo Deus está vendo, mas aquela caixa guardava 3 coisas. Eu sei que você sabe o que é antropopatia, que é dar princípios humanos a Deus. É claro que Deus pode ver o que está lá dentro, mas no princípio de Deus, Deus não vê o que está além do sangue. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não vê o que está além do sangue. Ali Deus olhava, não via o que está dentro da caixa. Quando ele não via o que está dentro da caixa, o povo celebrava e acabou, não tem maldição, daqui a 12 meses ele vai entrar de novo, vai jogar sangue de novo. Por que 3 coisas que Deus não pode ver, irmão? Porque a tábua da lei que estava lá dentro não é original, é a segunda. Porque a primeira, o povo pecou contra Deus e foi quebrada. E na misericórdia Deus deu uma segunda, mas esconde isso da minha presença, para que eu não me lembre de que um dia que eu liberei a palavra sobre vocês, vocês não aceitaram. A vara de Arão está lá, florescida. Uau, que tremendo! Tremendo não, querido. Deus levantou um líder e o povo duvidou. E para provar para o povo que a palavra dele é verdadeira, teve que fazer uma madeira florescer. Você acha isso lindo? Você acha bonito esse sinal? Deus fez por causa da misericórdia, mas Deus não precisa fazer a segunda vez uma coisa que ele já falou a primeira vez. E ele esconde ali para que eu não possa ver. O dia que eu levantei um líder e vocês não honraram como deviam honrar, eu tive que vir e de alguma maneira trazer uma confirmação. O que tinha mais lá? Um pote de maná. Ah, mas aí ele tinha que ver. Não, o povo chamou aquilo de pão vil. Disse que aquilo ali não prestava para nada. É como no Rio de Janeiro, ou como qualquer lugar, pega o salário e fala, essa merreca aqui não dá para nada. É claro que ninguém faz isso aqui. Mas ele está dizendo, o dia que eu sustentei vocês, vocês não creram. Esconde da minha presença. O dia que eu dei a palavra, o dia que eu levantei um líder e o dia que eu sustentei vocês não me honraram, está tudo guardado dentro de uma caixa. A única coisa que esconde é uma tampa chamada propiciatório, com sangue sobre ela, que não permite Deus enxergar. Aí vem João e fala assim, ele é o meu advogado, porque ele é o meu propiciatório, ele é a minha propiciação. Porque quando ele olha lá de cima, se ele visse o que está dentro dessa caixa aqui, meu irmão, ai de mim. Se ele visse o que está dentro dessa caixa aí, ai de você. Mas quando ele olha, ele não vê nada, porque ele está vendo a propiciação que está na sua frente. É a tampa que é o próprio Jesus, que não permite que você seja atingido por Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Mas preste atenção, nós já vamos orar. Por que eu estou lhe dizendo isso?
Porque você tem o sangue. Abraão tinha argumentos. Mas toda causa que você tiver, aplique o sangue, você vai ver que o Senhor é contigo. Terminado tudo, Abraão voltou para o lugar dele. Agora vamos fechar. Capítulo 19, versículo 27. Entenda o que aconteceu. Capítulo 19 de Gênesis, versículo 27. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. Ele tinha voltado para a tenda dele. Tentou dormir, se é que dormiu. Porque eu acho que depois que ele chegou em casa, que ele pensou, o que eu fiz? Acho que ele estava na unção na hora, né? Parar Deus, questionar Deus, ficar perguntando Deus 40, 30, 20, que ousadia é essa? Tentou dormir, se dormiu ou não, de madrugada ele acorda e volta para onde? Para o mesmo lugar onde ele estivera na presença de Deus. Foi aonde? Aqui, ó, na fronteira. Por que ele voltou para cá? Amado, preste atenção em nome de Jesus. Todos nós um dia estivemos em um lugar aonde você acessou Deus em um nível maior, em um nível mais exaltado. Aprenda uma coisa aqui. Abraão voltou para esse mesmo lugar, isso não é lugar geográfico, é posicionamento. Foi quando ele parou de acompanhar anjo e decidiu se posicionar. Ele parou de apenas aceitar o que está decidido e decidiu brigar por uma causa. O céu está esperando você lutar pelas causas do peitoral que está aí em você. Tem decisões tomadas lá, mas esse peitoral aí que Deus te entregou, o céu está esperando você entrar na oração, na intercessão para mudar o que aconteceu lá. Ali ele volta. Quando ele chega aqui, Deus não está mais aqui. O fato é que ele está aqui no lugar onde ele estivera antes. Volte ao lugar onde você esteve um dia na presença de Deus. Porque você quer que Deus seja como ele era antes com você. Sabe o que ele diz para você? Então volte você a ser o que você era antes comigo. Porque se você voltar a me buscar como me buscava, eu vou te surpreender. Eu não vou ser como eu era antes, eu vou ser maior ainda do que eu era sobre a tua vida. Muitos chegam a dizer, não, mas naquela época era tremendo, eu tive experiências com Deus. Mas por que não tem mais? Porque você tem que voltar ao lugar. É aquela montanha, aquele quarto, aquela cidade, aquele país? Não. É o posicionamento que você tinha com Deus, que você não negociava as coisas, que a tua motivação era outra. E quando ele volta aqui, versículo 28, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça, como de uma fornalha, ou seja, não teve jeito. Sodoma e Gomorra está queimando, acabou. Abraão tinha argumento, mas você tem o sangue. Mas fechando o assunto, olha bem, ora, aconteceu que destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição. Peraí. Ele lembrou de quem? E livrou quem? Mas por que ele lembra de Abraão e não livra Abraão? Porque Abraão já estava na posição. Quando ele lembra de Abraão, ele vai livrar Ló. Porque tem muito tempo que não se trata só de você. Quando você está aqui essa noite, querido, tem gente lá na sua casa essa hora. Tem gente que teve livramentos hoje por causa de você. Houveram livramentos por causa da sua posição. Acredite que eu vou dizer a você, você tem um peitoral aí. Aqui entrou a sua casa com você, filhos, netos. Quando você vem aqui buscar, toda hora que tem um apelo, alguma coisa, aí eu estou indo sozinho. Acha você que veio sozinho. Você trouxe com você teus discípulos. Você trouxe com você teus filhos. Você trouxe com você tua geração. Porque tem um peitoral que a tua atitude, quando Deus se lembra de você, Deus livra eles lá fora. Deus abençoa eles lá fora. Amado, preste atenção numa coisa. Se filhos soubessem os livramentos que eles têm, porque Deus se lembra dos seus pais, não ia ter filhos desonrando o pai. Se as ovelhas soubessem, se as ovelhas soubessem os livramentos que elas têm, porque Deus se lembra do seu pastor, Deus está se lembrando de você, e porque Ele se lembra de você, Ele vai lá e arranca aquela ovelha de um acidente, tira, livra de um assalto, livra de uma enfermidade. Se as ovelhas soubessem disso, não ia ter ovelha desonrando o pastor, querido. Mas elas não sabem, mas você sabe. Você sabe, isso é que importa. Não se apresente diante de Deus sem o seu peitoral. Ele não ficou em casa, ele não ficou lá no ministério, ele não está lá no seu púlpito, ele está aí com você agora. A atitude que você vai tomar hoje, a atitude que você vai tomar amanhã de manhã, quando o pastor falou, eu sou empolgado com essa questão da semente, porque toda a história do meu ministério começou com semeaduras.
E tudo que é desatado na minha vida é com semeadura. Em conferências como essa, eu tomei decisões que foram fundamentais para mim e para a minha geração de discípulos. Uma igreja de bairro, começada numa garagem, com 1000 dificuldades. Mas eu compreendi que eu precisava ser desatado para desatar. E eu quero que você entenda uma coisa: qualquer nível de posicionamento que você toma representa todos que você está pastoreando, que você está influenciando, é o seu peitoral. Mas preste atenção, Ló merecia ser livre? Não. Porque você tem que entender um princípio básico, e já termino. Quando Deus encontrou Abraão, ele estava na frente da tenda, porque Abraão acreditava na família. E ele acreditava na adoração. Ele tinha um altar e tinha uma tenda. Sentado na frente da tenda. Estar à frente é protegendo. Eu protejo o que eu acredito. No capítulo 19:1, quando o anjo encontrou Ló, Ló estava sentado na porta da cidade. 19:1, na porta da cidade. Por quê? Porque eu vou proteger o que eu acredito. Ló achou: eu vou para uma terra muito rica e vou ficar rico. Pasmem. Abraão, os irmãos já sabem, que representa a geração que transforma caminho. Ló representa a geração que escolhe caminhos. Tem gente escolhendo lugares e não prospera, mas tem gente que transforma o lugar que ele está, porque o lugar da tua chamada vai prosperar, não importa onde seja. Você tem que entender que Abraão saiu para uma terra árida, e tem muita gente achando assim: aleluia, Deus deu um território enorme para Abraão. Amado, Abraão não estava celebrando por causa daquela terra, irmãos. Se há que você lê a palavra, quando Abraão chegou lá, ele já era rico, a terra era seca. Abraão já era próspero, a terra não dava nada. Quem precisava de quem ali, irmão? Abraão não precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão. Porque quando o tempo passou, Abraão continuou rico. A terra é que ficou rica por causa da presença dele. Você pare de orar para o lugar dizendo: eu preciso. Você não precisa, é aquele lugar que precisa de você. Porque você já tem a bênção de Deus. E quando você entrar nesse lugar, esse galpão, esse terreno, onde você sonha, que você está anos dizendo: um dia o Senhor vai me dar. Na verdade, aquele lugar está clamando pela tua chegada. Porque a tua chegada lá valoriza 10, 20, 30 vezes o valor daquele lugar. É só você entender. Pode celebrar, meu irmão. Economiza não, dá uma glória a Deus. Já até fechei. Amado, de tudo que eu falei, você entendeu uma coisa. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Mas uma coisa é clara: Ló, ele decidiu correr atrás de oportunidades. Enquanto ele corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. Pasme com o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas. Inveja não pode ter não, mas pasmem. E organize a tua vida. Porque enquanto você está correndo atrás de números, alguma coisa, eu não estou te julgando, por favor. Eu estou só fazendo uma metáfora. Que você possa estar correndo atrás para conquistar algo. Aquilo que você está correndo atrás de alguém. Porque você não precisa correr atrás de recursos. Você não precisa correr atrás de gente. Você precisa apenas colocar o seu peitoral todo dia. Aliás, não coloca todo dia não, dorme com ele, acorda com ele. Viva com ele. Você não precisa ser excelente em um monte de coisa. A gente ouviu isso hoje. Você precisa ser só excelente no que Deus te chamou. Quando pessoas olharem para você, quando eu olho para o pastor Manguba, quando eu olho para ele eu lembro de oração, quando eu olho para o Josué eu lembro de casais. Não que o ministério dele está preso a isso, não, de jeito algum. Mas é aquilo que vai chamar a atenção do céu. É onde o céu está esperando que ele abra a boca e fale algo a respeito do assunto. E acredite, pasmem, quando você está na sua chamada, os anjos dizem: agora tem alguém na chamada. Agora tem alguém que recebeu o peitoral. Porque até para matar Arão, Deus mandou tirar o peitoral dele. Porque você fica imortal até cumprir o chamado, o projeto, o propósito que Deus tem sobre a tua vida. E se você recebe essa palavra, se coloque de pé nesse momento. Se você entendeu essa mensagem hoje, em nome de Jesus, Abraão interrompeu o caminho do eterno, mas não morreu. Por que não morre? Porque ele estava lutando pela causa que Deus deu a ele. Se ele entrasse numa causa alheia, ele perde. Muitos líderes, Deus está mandando falar sobre isso agora. Muitos líderes, querido, estão perdidos. Por quem tentou encontrar um modelo de sucesso,
um modelo de modelagem para seguir, mas não é a sua modelagem, não é a tua chamada, e tentando arrumar recursos para uma causa que Deus não te chamou, e a conta fica negativa, não tem jeito, as contas não batem, os projetos não batem. Antes de qualquer coisa, dá um passo atrás e fala: Deus, me faça ver o que de verdade eu nasci para fazer, porque o peitoral que tu escolhe, Deus não sustenta, mas aquele que Ele te deu, fique em paz. Esse Ele não só te sustenta, Ele te protege, te capacita e te dá alegria. Tem gente que fala assim: mas como é que ele ri com uma coisa dessa? Como é que o pastor Satiro fala desses assuntos rindo, com entusiasmo, como se estivesse indo não para Butão, mas estivesse indo para Miami? Vai para lá como se estivesse indo. Mas não tem jeito, irmão. Quando Deus te batiza com o peitoral, Deus te batiza com o prazer da realização. Por isso tem muita gente frustrada, fazendo o que não gosta, como se estivesse pagando uma punição, uma penitência. Ministério não é penitência, ministério é prazer, querido. Ministério é prazer, prazer. Eu perguntei ontem, eu estava conversando com os pastores no discipulado e falei: olha, se o teu problema não fosse dinheiro, o que você faria nos próximos dias da tua vida? Porque se você disser: eu largo tudo para fazer outra coisa, tem coisa errada na tua vida. Porque aquilo que eu faço, o pastor falou agora há pouco, posso ter 1 milhão, 2 milhões, eu vou continuar vendendo livro às pessoas, porque é assim que funciona. Eu posso ter o que for, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque na verdade eu já faço o que gosto, não para ter recursos. Isso é consequência de uma causa que Deus entregou na tua mão. Eu quero orar, eu já sei, você já veio no altar, o dia já foi. É só para a gente dormir hoje, ali pensando e dizendo: Deus, eu tenho que sair daqui até o final dessa conferência, eu preciso entender qual é a minha causa, porque se eu estiver nela, eu não vou ficar preocupado com sucesso alheio, eu não vou ficar em crise porque aconteceu tal coisa, eu não vou ficar pedindo recurso. Deus vai me abençoar e Ele vai me sustentar. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Faz assim com as suas mãos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, de verdade, por essa noite que o Senhor concedeu para nós, por esse dia, por essa conferência. Eu me sinto grato, Deus, de viver esse momento, porque ele representa mudança na história da nação, porque o que está aqui representado, uma liderança que vai provocar mudança na sua geografia, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, que haja um batismo do nosso peitoral, da nossa causa, que alguns que se perderam no meio do caminho se encontrem novamente, Senhor. Alguns que estão vivendo lutas financeiras absurdas, que não conseguem vencer. Meu Deus, que o Senhor os faça voltar, faça entender o motivo pelo qual o Senhor os colocou nessa terra. Como Abraão, Senhor, nós temos uma causa. Amado, por um minuto, põe a sua causa, seja teu filho, sua esposa, teu marido, tuas ovelhas, tua igreja. Qual é a tua causa? Coloque a tua causa, põe aí, essa causa aí, meu amado, o céu para poder mover. Essa causa aí, Abraão coloca a mão no peito de Deus praticamente, mas Deus não mata, porque Deus queria saber o que ele tinha a dizer. Pai, toma causa dos teus filhos, toma causa de cada pastor, pastora, cada líder que está aqui hoje. Vira uma chave, é o que eu clamo, porque a minha causa são os líderes, e por isso eu entro na tua presença hoje, pela vida dos teus filhos que estão aqui hoje, pela causa que o Senhor me confiou para desatar a vida de pastores. Eu clamo hoje: toca, usa em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas a Yeshua HaMashiach, dá um glória a Deus. Vai lá, exagera, pode ser mais alto.